casamento saudável? Não são casamentos perfeitos, mas são casamentos saudáveis. Um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Coloque Deus em seu casamento, ouvindo o devocional diário todos os dias, andando com outros casais que têm casamentos saudáveis, na célula, no discipulado, fazendo casados para sempre. Invista no seu jardim, seu esposo, sua mulher, e tenha na sua cabeceira de cama o livro As 5 Linguagens do Amor, que falam poderosamente como regar o seu jardim. Se for presente, você dá presente. Se for qualidade de tempo, você dá 20 minutos se for um homem. E se for mulher, você dá 2 horas para conversar com sua esposa todos os dias. Mas tem aqueles que preferem toque de carinho, que a maioria são os homens. Você pode dar uma máxima no seu esposo. Mas a Bíblia fala que nós devemos nos amar, mas não nos amassemos, né? Como fala que o casamento, hoje em dia, está em crise. A crise só é completa se você não buscar ajuda. Procure pessoas do seu relacionamento, da igreja, pastores, líderes, obreiros, obreiras, para que possam te ajudar. Você não está sozinho nessa luta. Deus é contigo, meu irmão e minha irmã. Amém? Como nós formamos crianças saudáveis? Não queremos crianças perfeitas, mas saudáveis e poderosas em Deus. Olhe para os seus filhos, olhe o que eles estão vendo, quais sites eles têm acessado, quais jogos eles têm jogado, quais redes sociais eles têm frequentado. O jogo mudou. O inimigo entra na vida dela através das telas do smartphone. Você sabia que tem muitos adultos que se envolvem com as crianças através dos jogos? Eles estão conversando com seus filhos. Eles estão até marcando encontros presenciais com as crianças. Se você quer formar crianças com o coração guardado em Cristo, preste atenção nisso. Se envolva com a vida virtual deles. Isso vai salvar os seus filhos. O jogo mudou. A vida virtual está mais importante do que a real. O que a Bíblia diz sobre a nossa identidade sexual? Será que teremos que usar a linguagem neutra na igreja? A graça de Jesus é muito grande e alcança até pecadores como você e eu. Ele não nos deixa no pecado, pelo contrário, ele nos transforma, nos tirando da prática do pecado e nos conduzindo à verdade. Romanos 1, 24 ao 32, fala sobre essa troca da verdade de Deus pela mentira de que Deus errou e que nascemos no corpo errado. Existem coisas que nós não escolhemos: os nossos pais, a nossa família, a nossa pátria e o nosso sexo. Deus, ele fez você perfeito, mas a falta de um lar seguro, com muita indiferença ou até violência, faz uma pessoa cair na armadilha de que mudando o seu sexo, os seus problemas serão resolvidos. Saia de onde você está aprisionado para uma vida abundante na presença do Espírito Santo. Ele nos traz o consolo e a afirmação da nossa identidade em Cristo. Toda a pressão da época não mudou o que Cristo era, mas ele enfrentou todo o sistema corrupto para fazer a diferença e resgatar a humanidade. A igreja também não mudará, usando linguagem neutra, identidade binária, ideologia de gênero. A igreja saudável é um lugar de cura de todos os pecados sexuais. Você tem conseguido realmente descansar? Quais são as saídas para o estresse que estamos vivendo? Escolha a forma certa de responder ao estresse. Reajustar, repensando suas atividades, seus alvos, suas prioridades ou expectativas. Expressar, precisamos expressar as nossas emoções. Confrontar, a maioria das fontes do nosso estresse são pecados ou brechas, a falta de descanso com o corpo e o materialismo. Arrependa-se, peça perdão, faça restituição. Tolerar, existem coisas que não podemos mudar, coisas estão fora do nosso controle. A oração de serenidade pode fazer uma diferença significativa. Se encontra na Bíblia do Discipulado, Salmo 122. Recuar, diminuir o ritmo, sair de cena, dizer não, recuperar o fôlego, descansar. Para aprofundar neste estudo, participe do Discipulado, da Bíblia do Discipulado. Mateus, capítulo 11, os versículos 28 ao 30. Quais os motivos para ficar em um casamento infeliz? Você conhece
alguém que perseverou em um casamento infeliz? 1 Coríntios 7:10 diz que aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Ficar em um casamento infeliz traz muito benefício para o nosso cônjuge e para os nossos filhos, para não terem nenhum tipo de sequela de serem filhos de pais divorciados. Nessa situação de infelicidade, as pessoas reagem de 3 formas. Primeira delas, vive uma tentativa de fuga. Segunda, encolhe e acaba morrendo. Terceira, ela se transforma, abraçando o propósito de Deus no deserto emocional. São transformados, restaurados, aqui ou na eternidade. Há 2 coisas que Deus odeia. A primeira é o divórcio. Malaquias 2:16 diz que há violência no casamento. Provérbios 10:6 no caso de abuso físico ou até mesmo emocional. Uma separação de corpos sobre a cobertura da liderança espiritual pode até acontecer, mas o alvo da separação é a restauração, primeiro do indivíduo, depois do casamento, se for possível. A igreja é uma igreja saudável? Se é uma igreja saudável, quais as características que ela tem? O sobrenatural de Deus acontece nessa igreja. Nós passamos pela pandemia e muitas pessoas ficaram enfermas, porém foram curados. Um testemunho muito forte é do apóstolo Vomar. Ele esteve 10 dias internado na UTI com pneumonia, foi curado por Deus. Outro testemunho é do nosso irmão Gerson. Aos 74 anos, ele esteve por um fio, porém com fé, ele declarou ao Senhor, a minha vida está na mão de Deus. E Deus o resgatou, ele foi curado. Infelizmente, nós tivemos uma baixa no nosso exército de oração, a nossa irmã Francisca. Porém, nós cremos que ela está com Deus, ela está num lugar melhor. Nós não devemos culpar a Deus. Deus é o autor da vida, ele dá a vida e ele a tira. Amém? Se a minha igreja é uma igreja saudável, existem características comuns nas igrejas que crescem de forma saudável? Sim, podemos identificar várias características, mas vamos ficar com 4 marcas de uma igreja saudável. Vamos então ver quais são? Pastor e discipulador saudável. Os pastores de igreja se reúnem semanalmente para ouvir de Deus e definem estratégias de batalha espiritual a nível de igreja. 2. Pequenos grupos intencionais de pastoreio e discipulado. As células e discipulados em grupos pequenos acontecem semanalmente e são a própria vida da igreja. Número 3. Trabalho em equipe. Eu, como pastor, não faço tudo sozinho, mas oriento e auxilio as discipuladoras no exercício do ministério. Todas têm um papel claro e importante no corpo, recebendo os dons espirituais ali. Número 4. Visão missional. A igreja saudável faz missões, ganha pessoas semanalmente de forma intencional. Os cultos de celebração são inspirativos, participativos e transformadores. E aí, identificou essas marcas em sua igreja? Então creia, sua igreja é saudável. Primeiramente, um relacionamento saudável não é um relacionamento perfeito. Relacionamentos saudáveis não são perfeitos, porém, eles buscam sempre melhorar, eles buscam sempre, os envolvidos nesse relacionamento, eles buscam sempre se aprimorar, sempre melhorar, para que esse relacionamento se torne cada dia mais saudável. Para que um relacionamento seja saudável, também é necessário maturidade. Ah, pastora, mas existe uma idade certa para que eu possa começar uma corte? Não existe uma idade certa, mas existe sim uma noção. Pense, você está preparado para iniciar um relacionamento onde o foco é o casamento? Não se preocupe tanto em conquistar o coração de uma pessoa, mas se preocupe em viver o que Deus tem para você, conquistar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E se você já tem essa pessoa em vista, se você já tem algum sentimento, compartilha com o seu líder, com o seu discipulador, para que essas pessoas possam orar junto com você, para que essas pessoas possam te aconselhar, para que essas pessoas possam dar a visão que elas têm a respeito dessa outra pessoa que você está interessado. Não ande sozinho, não caminhe sozinho, caminhe sempre com outra pessoa que tenha mais maturidade, que já tenha uma caminhada, que vai saber te aconselhar.
Busque os relacionamentos nos lugares certos. Não faça isso no Tinder, não faça isso no Instagram, não faça isso no TikTok. Não é lá que você vai encontrar essa pessoa. Olhe ao seu redor, olhe na igreja, no meio do povo do Senhor. Não vá tão longe que você não consiga voltar se algo der errado nesse relacionamento. Os limites são para proteger a sua vida. Talvez se nós líderes aqui da igreja falamos sempre sobre relacionamentos, sobre você se comportar, se cuidar quando estiver na companhia de outras pessoas, de outros jovens, talvez, né? É porque é para a sua proteção. Em Eclesiastes 3 diz que para todas as coisas há um tempo certo. Busque no Senhor o tempo certo do seu relacionamento e ele será saudável.